bom dia! Muito bom estar com você aqui mais uma vez, meu amigo querido. Obrigado sempre pelo seu carinho. Braulio, um abraço, um beijo grande para você também. Hoje estou aqui conversando com meu amigo Juan. E aí a gente está falando um pouquinho sobre a inteligência do ser humano, do povo brasileiro. Mas ao mesmo tempo a gente encontra uma crise de identidade, uma crise de personalidade, de caráter tão grande, a ponto de levar o país que a gente vive para a miséria, para o caos, para a crise que a gente vive. E a gente está tentando descobrir aqui, tentando discernir o start desse grande problema que o Brasil se encontra. Aí Juan está comentando aqui um pouquinho sobre isso. Vou deixar ele fazer uma pergunta para você, Caião. Fala, Caio. Bom dia primeiramente, bom dia, Braulio. Primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar podendo direcionar essa pergunta a você, eu sou um grande fã. Então, Caio, eu estava comentando aqui com o meu pastor Pablo, que é interessante, né, às vezes a gente perceber essa questão da inteligência do homem, coisas que aparentemente parecem ser tão pequenas, mas de uma magnitude tão grande. Por exemplo, essa questão do petróleo, né, nós conseguimos fazer com que a gasolina seja um líquido, né, que permite que um motor tão grande se movimente sozinho, fazendo com que o carro percorra grandes distâncias, ou como, por exemplo, né, essas construções magníficas que a gente vê, essa tecnologia, por exemplo, que eu estou podendo, por exemplo, gravar um vídeo aqui para você, esse celular, essa tecnologia. Então isso é de uma inteligência muito grande, né? E infelizmente não é a representatividade dessa inteligência que nós vemos na política, né? É uma ganância sem precedente, né? Você vê, por exemplo, o modo de governabilidade do Brasil. O governo do PT, simplesmente, todos os posicionamentos dele foram em prol de um benefício. A gente vê principalmente com o desdobramento dessa Operação Lava Jato, né? Que expôs a corrupção na política a níveis catastróficos. Por exemplo, quebraram a Petrobras, não é? E demonstrou intrinsecamente esses acordos de benefício que se fez entre essas empreiteiras com a questão do governo, né? Onde todos os acordos, tudo que se fez foram baseados em vantagens. E isso, cara, é uma coisa tão presente aqui no povo brasileiro, desde uma reunião de condomínio até, por exemplo, uma aprovação de uma lei. Dificilmente numa reunião de condomínio o cara vai querer investir junto com os moradores em algo que não venha a ser benéfico para ele, ainda que seja benéfico para a maioria das pessoas do prédio, que vai agradar os filhos da maioria dos condôminos, enfim. Um deputado, por exemplo, não vai aprovar uma lei que não tenha nenhuma espécie de benefício para ele ou para o partido dele, de um colega. Ele sempre tem esse esquema de benefício. Olha, eu aprovo sua lei hoje, mas você aprova a minha amanhã, independente de qual teor seja a lei. A gente vê essa banalização, né, dessas questões legislativas da política. Dificilmente nós vemos esses casos em países que são extremamente patriotas com o cidadão russo. Ele dá a vida pela mãe Rússia dele, assim como o norte-americano tem um tremendo orgulho de ser americano. Por que o brasileiro ele não tem, de certa forma, um orgulho de ser brasileiro, cara? Porque onde ficou o nosso patriotismo? Será que isso nos foi roubado? Houve algum momento em que o brasileiro ele tinha esse senso de patriotismo, ele tinha orgulho de olhar para a nação dele, olhar para a governabilidade e pensar, poxa, eu tenho orgulho disso tudo, eu amo ser brasileiro. Porque cá para nós, né, Fábio, dificilmente hoje você encontra um brasileiro em sã consciência, em sinceridade consigo mesmo, que venha falar, poxa, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Qual seria a solução para que o Brasil viesse a ascender como uma grande nação, uma grande potência, de um povo sólido, de um povo patriota, né? Então tá aí. Maravilha, Caião, eu tô aqui com o meu grande amigo Juan. E essa aí ficou a reflexão do Drop de hoje. Um beijo grande para você. Até a próxima! Eu não sou um patriota, nem sou nacionalista. Também não creio que ninguém que tenha entendido as raízes do Evangelho se torne um grande patriota, nem um grande nacionalista. Porque em Cristo Jesus não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem bárbaro, nem celta, nem cita, nem nada, nem brasileiro. A gente, quando está em Cristo, a gente pensa no que é humano, a gente pensa na humanidade, a gente pensa no que é sem fronteira, a gente pensa que o próximo é o lugar aonde eu realizo o bem, aonde eu amo a Deus, é no meu próximo, seja ele quem for.
E isso me remete para uma determinada construção de caráter. Caráter. Que é o que desgraçada e profundamente, quase que totalmente, nos falta como povo brasileiro. Nós somos uma miscigenação de muitas criatividades e engenhosidades, mas onde não cresceu o caráter. E o que é trágico, e você citou essas últimas operações, não é um problema do PT exclusivamente, como você mencionou, mas veja, ele foi sucedido pelo PMDB, que já é o malandro do malandro do malandro do bandido, você entendeu? Então não dá para ficar com sectarizações partidárias, está espalhado para todo lado, e aquele que não rouba dinheiro é insano, é violento, é maluco, é translocado. Aí você corre o risco de elegê-lo só porque ele não rouba dinheiro. Mas ele não tem inteligência nem sabedoria para governar nada. É louco. O problema não é só quem rouba e quem não rouba. O que falta, sobretudo nesse país, é sabedoria. Essa é uma terra de gente tão esperta, que ficou malandra. É uma terra de gente cuja inteligência se voltou para a lei do menor esforço, sem nenhum tipo de contribuição comunitária. Essa é uma cultura que se instalou e não cessa de se instalar na alegria de privilégios que uns têm e que a maioria não tem. Essa é uma cultura na qual o indivíduo fica muito feliz e se sente abençoado de fazer parte de uma minoria que pode tudo, cercado de milhões que não podem nada. Isso é um problema de caráter. Você veja nessas operações, o que não faltam são diplomas. São pessoas que se formaram em economia, em administração, em advocacia, em coisas diversas, está todo mundo na cadeia. Não faltou escolaridade formal, mas faltou o caráter. Faltou o caráter. Caráter a gente não aprende na escola. Caráter a gente aprende na família. Caráter a gente aprende de pai, a gente aprende de mãe. Caráter é um bem que se transforma numa herança ética, que vem do exemplo observado. Caráter, portanto, não é ensinado em aula de ética em nenhuma escola, em nenhuma faculdade. Ali você fica sabendo de teorias ideologizadas sobre a ética humana, mas ainda não se aprendeu sobre caráter, porque quem aprende sobre caráter aprende também a ter compaixão e misericórdia do sem caráter. E nas éticas ideologizadas da academia e da escola e da faculdade, tudo que você aprende, o diferente em relação àquilo é o burro que você odeia, ou é o ser abjeto que você despreza. Aí você passa a ser um indivíduo contaminado pelo ódio no seu caráter. Então, no fim, meu querido, a questão toda tem a ver com caráter. Bom caráter faz escolher a justiça. Mau caráter faz escolher a iniquidade. E o indivíduo sem caráter recebe a influência mais forte que aparecer. É assim que é, e a gente não precisa complicar. Simplifica, olha para o coração, para as atitudes e para as escolhas da sabedoria. Isso não tem nada a ver com tecnologia, nem com academia. Tem a ver com sabedoria transformada em caráter e com caráter praticado como sabedoria. Um beijo para você, Pablo, e para você, Juan. Deus abençoe você.